Felipe. Hoje a gente vai apresentar, falando um pouco aqui sobre os núcleos da base. Os núcleos da base eles são muito importantes porque eles são conhecidos como moduladores da função motora do cérebro. Eles vão atuar como sistema extrapiramidal, porque eles não fazem parte do trato córtico-espinhal, e eles vão atuar através de núcleos de entrada e de saída, né? Alguns núcleos importantes que a gente pode falar sobre vai ser justamente o putame, o globo pálido, que vão constituir o núcleo lentiforme, e também o núcleo caudado. O núcleo lentiforme e o núcleo caudado juntos, eles vão constituir o corpo estriado, né? E eles vão atuar justamente, como eu tinha falado anteriormente, na modulação e controle da função motora. Esses núcleos, eles vão usar o tálamo, também de grande importância aqui, como mediador entre as sinapses que vão ser realizadas do córtex para os núcleos. Então, essas sinapses elas vão passar pelo tálamo para que elas possam ser redirecionadas ou para o núcleo, ou para os núcleos, né, e modular essa função motora, ou para o próprio córtex. Então, a gente pode falar um pouco também dos núcleos de entrada e dos núcleos de saída. Os núcleos de entrada, que vai ser justamente o putame e o núcleo caudado, eles são núcleos excitatórios, quer dizer, eles vão promover a função motora. Já os núcleos de saída, que vai ser justamente o globo pálido interno, eles vão atuar justamente na inibição da execução desses movimentos. Então, vai existir um circuito, um sistema entre eles que vai modular a movimentação através dessa excitação, dessa atividade excitatória de alguns núcleos, ou da atividade inibitória de outros núcleos, né? E aí, para terminar a minha parte, só falando da via direta, a via direta, ela vai atuar basicamente quando há um sinal enviado do córtex para o corpo estriado. Esse corpo estriado, só o estriado. O estriado vai, então, atuar na inibição do globo pálido interno. Isso é importante porque o globo pálido interno, ele atua com inibição tônica, inibindo constantemente o tálamo. Então, o estriado, através da inibição do globo pálido interno, permite que o sinal enviado pelo córtex, um sinal de função motora, seja executado. Em outras palavras, o estriado vai inibir o globo pálido e permitir que o tálamo envie o seu direcionamento das funções motoras de volta para o córtex. Essa vai ser a via direta. Certo, continuando aqui, então, como o Felipe muito bem falou, a via direta ela vai conectar diretamente os núcleos de entrada e os núcleos de saída. No caso, vai conectar o estriado e o globo pálido interno diretamente. Visto isso, a gente pode definir a via indireta, que a via indireta seria exatamente um caminho alternativo de conexão entre esses dois núcleos. A gente tem, no caso, dois núcleos que fazem parte dessa via. A gente vai ter o globo pálido externo e a gente vai ter os núcleos subtalâmicos. Os núcleos subtalâmicos eles exercem também uma função tônica sobre o globo pálido interno, no sentido de excitar o globo pálido, uma função excitatória do globo pálido interno. E os núcleos subtalâmicos, por sua vez, recebem referências inibitórias do globo pálido externo, como vocês podem ver na imagem. Então, a gente vai ter, no início dessa via, essa via vai se iniciar quando o estriado, ou seja, o putame e o caudado, predominantemente o caudado em vias motoras, né? A gente vai ter quando o estriado, ele gerar uma inibição na função do globo pálido externo. Então, a gente vai ter o estriado inibindo o globo pálido externo, e essa inibição que é feita pelo globo externo, ela vai cessar. Então, os núcleos subtalâmicos eles vão estar livres para excitar o globo pálido interno, que por sua vez, como já foi dito aqui, eles inibem o tálamo. E o tálamo, por sua vez, ele passa a não excitar o córtex motor. Então a gente tem que essa via indireta, ela vai ser responsável pela inibição do movimento, enquanto que a via direta, ela vai estar associada ao estímulo, ela vai estar associada à execução do movimento. Então a gente pode ver aqui também que essas vias elas podem atuar simultaneamente, visto que elas atuam diretamente nos núcleos de saída, que no caso aqui seria o globo pálido interno. Elas podem atuar
simultaneamente. Isso é importante no sentido de que, como esses núcleos eles são importantes na modulação do movimento, a ação conjunta dessas duas vias, elas permitem a gente a ter o controle de gradação de movimento, de velocidade, ou então de movimentos repetitivos ou síncronos. Então, a mediação ou o nivelamento dessas duas vias, do nível de atividade dessas vias, vai gerar diferentes níveis de movimento que vão gerar essa modulação tão diversa que a gente é capaz de desempenhar. Então, é só em relação à via direta e indireta é isso. Outra coisa que a gente é importante ressaltar aqui é em relação à atuação da substância negra em sua parte compacta, que ela vai ser responsável pela secreção, basicamente, de dopamina, e essa dopamina ela vai ter dois efeitos diferentes de acordo com o receptor na qual ela se associar no estriado. Então, se a dopamina ela se associar a receptores D1, ela vai ter uma função excitatória na via direta. Então, se ela se associar a D1, ela vai excitar a via direta. Enquanto que se a dopamina ela se ligar a D2, ela vai atuar num sentido inibitório para a via indireta. Então, ela vai inibir a via indireta. E como a gente definiu aqui que a via direta está relacionada ao estímulo ao movimento, se a gente excita essa via, a gente vai estimular o movimento. E como a via indireta está associada à inibição do movimento, se a gente inibe essa via, a gente inibe essa inibição, a gente vai estimular também o movimento. Então, de forma geral, a substância negra, na sua parte compacta, pela excreção de dopamina, através da excreção de dopamina, ela vai, de uma forma ou de outra, estimular o movimento, vai estimular a movimentação. E é basicamente isso. E outra coisa aqui nessa imagem que a gente tem que destacar é uma outra alça que ela vai ter como via de saída essa outra porção aí que está mais abaixo, que a gente não pode chamar de núcleo, porque também é parte da substância negra que está no mesencéfalo, mas vai ter como como parte de saída a substância negra na sua parte reticulada. Essa região ela está associada diretamente à via oculomotora. Então, o córtex, no caso, esse primeiro boxezinho aí, o córtex, vai ser o córtex do campo ocular frontal, que vai estar atuando no estriado, e o estriado vai gerar uma inibição na substância negra da parte reticulada, que ela vai ter vias de saída tanto para o tálamo, no sentido inibitório, quanto para o colículo superior, que vai ter uma função de controlar os movimentos sarcádicos dos olhos. Então, a gente vai ter que a substância negra, na sua parte reticulada, ela vai atuar nesse sentido. Então, se a gente tem a inibição dessa substância, é capaz a gente tem a possibilidade de gerar esses movimentos rápidos dos olhos e focar em diferentes porções. E quando a gente tem essa substância atuando, é quando a gente vai focar em um objeto ou em um local específico. Então, a gente tem essa outra alça aí, relacionada ao movimento dos olhos, que também é uma alça motora. E descendo aí, a gente já tem como definir, pode descer, a gente vai definir algumas outras alças que estão relacionadas aos núcleos da base, aos circuitos dos núcleos da base. As alças motoras, como eu já falei aqui, vai ser basicamente a que está associada ao córtex motor, que é associada ao movimento geral do corpo. A gente tem a do campo ocular frontal, que vai estar associada à movimentação dos olhos. Só que, todavia, os circuitos dos núcleos da base eles não estão associados somente a funções motoras, mas também a funções não motoras. E isso está associado mais especificamente com o córtex pré-frontal, que vai fazer a modulação da cognição. Então, a cognição ela vai ser regulada pelo córtex pré-frontal, e o sistema límbico que vai atuar na regulação das emoções e do comportamento social. Então, a gente vai ter, basicamente, essas áreas do córtex como sendo as desencadeadoras desses circuitos, que vão seguir, basicamente, a mesma lógica, com exceção que a gente não colocou aqui, esqueci de colocar, que além do caudado, no sistema límbico, a gente vai ter também o núcleo accumbens, que vai atuar nesse circuito aí de retransmissão das emoções. Então, basicamente, eles vão seguir a mesma ordem. Essas áreas corticais vão seguir para o caudado vai se ligar com o núcleo pado,
e o pálido vai se ligar com o tálamo, que vai gerar um feedback em relação a essas áreas corticais, gerando essa modulação das funções não motoras. Então, repetindo, o córtex pré-frontal vai estar associado à modulação de funções cognitivas e o sistema límbico vai estar associado a emoções e a comportamento social. Bem, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho agora, para ilustrar esse circuito, sobre duas doenças, a doença de Parkinson e a doença de Huntington, também conhecida como Coreia de Huntington. Bem, basicamente, a doença de Parkinson, ou chamado mal de Parkinson, é uma doença que se instala geralmente na terceira idade, ou então pode ser de forma mais precoce, 40, 50, 60 anos. E o que é que ela é baseada? Ela é caracterizada basicamente na degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, que compõe parte dos núcleos da base. Então, basicamente, ela vai interferir nessa inervação eferente do estriado pelo núcleo da substância negra, principalmente pela parte compacta. Então, a gente tem que saber que no núcleo estriado existem receptores do tipo D1 e D2. O que é que isso significa? Os receptores D1, ambos são para dopamina. Só que um vai ter uma resposta inibitória e a outra estimulante, né? Estimulatória. No caso, o D1 é o estimulatório e o D2 é o inibitório. E ambos vão se ligar, respectivamente, a D1, a via direta, e a D2, a via indireta da via dos núcleos da base tálamo-cortical. Tá certo? Bem, quando a gente tem essa degeneração das células da substância negra, dos núcleos da base, vai faltar essa dopamina para estimular esses neurônios inibitórios do núcleo estriado e os estimulatórios também das duas vias. O que é que vai acontecer? Quando eu tiver a não inibição dos receptores D1, a via direta, que é puramente, intrinsecamente estimulatória, não vai promover o movimento. Então, vai ver a cessação desse movimento. Quando eu não tiver a estimulação inibitória dos D2, não vai haver a inibição da inibição. Isso mesmo, tem que ser um pouco repetitivo, mas é dessa forma. Não vai haver a inibição da inibição, resultando também na cessação do movimento. Ou seja, vai resultar nos 4 sintomas cardinais, né, da síndrome do mal de Parkinson, que é a cinesia, a bradicinesia, o tremor de repouso e a rigidez, que também pode ser acompanhado de outros sintomas, como passo sem máscara, a marcha em passos reduzidos, né? A diminuição da frequência do piscar dos olhos, e também, mais tardiamente, pode cursar com outros sintomas psiquiátricos e respiratórios, né? De forma mais grave. Já em relação à doença de Huntington, seria justamente uma doença que poderia afetar mais a eferência do estriado para o globo pálido externo. O globo pálido externo ele tem uma função inibitória, né, do núcleo subtalâmico. Dessa forma, quando eu não haver uma inibição do globo pálido externo, ele vai inibir demais o núcleo subtalâmico. E que teria a função, e vai deixar, então, vai resultar numa autoestimulação do tálamo, né, no final da via, o que pode resultar em distúrbios de movimentos involuntários, movimentos coreicos, inclusive associados quando ao movimento voluntário pode se associar outros movimentos, como o overflow dos movimentos, né? Por exemplo, você vai na intencionalidade de um movimento, você acaba fazendo outros. Isso porque é como se houvesse uma exacerbação dos neurotransmissores envolvidos nisso e sinalizassem outras vias que deveriam ser, que são indesejadas, que deveriam ser inibidas e não são, o que resulta no movimento involuntário. Basicamente, vai ser isso. E a doença de Huntington também tem seu componente genético e afeta também acima da terceira década de vida e pode também trazer distúrbios psiquiátricos, afetar mais tardiamente também, depressão
e outros sintomas que afetam também a parte límbica do inseto. Basicamente é isso. Pronto. Boa tarde. Obrigado.